no capítulo, vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 20. Mateus 20. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. Eu tinha falado com o irmão que era até o 17, mas é Mateus 1, do 1 ao 16. E o título da minha mensagem é Salários Inesperados. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus nessa manhã. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela hora terceira, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos dareis o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da hora nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados. E perguntou-lhes: Por que estivestes aqui, desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então disse-lhes: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-os recebidos, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondeu, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Santo e poderoso Deus, estamos diante de Ti, diante da Tua santa e maravilhosa palavra, e te pedimos ao Teu Santo Espírito. Ajuda-nos nesta manhã, a que nós compreendamos perfeitamente o que o Senhor preparou para nós nessa manhã. Quando te louvamos, quando em unidade e amor estamos juntos, e quando refletimos na Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito abra o nosso entendimento para que compreendamos perfeitamente tudo o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Assim nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Podemos nos assentar, amados. O texto que nós acabamos de ler no Evangelho de Mateus nos fala que muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Esta parábola de Jesus destaca os valores paradoxais do reino de Deus. Vamos pensar, vamos visualizar aqui nessa manhã, tentar visualizar, ou nos teletransportar, imaginariamente, usar o nosso imaginário, para aquele contexto cultural de época, um ambiente rural, numa sociedade onde havia necessidades claras e eminentes, onde não havia INSS, sindicatos, seguros, e que o desemprego significava fome e, em alguns casos, até morte, fisicamente falando. E talvez nessa manhã você que está aqui comigo possa indagar: pastor,
muito parecido com os nossos dias. E eu te respondo, verdade, tem uma parte muito similar ao que aconteceu durante esse primeiro século, essa caminhada de Jesus. Com certeza lá, e hoje aqui no século 21, nós temos, sim, algumas dificuldades muito similares. E nós devemos salvaguardar esse ponto e mergulharmos nos profundos pontos que esse texto nos leva, de forma enfática. O texto quer nos mostrar, igreja, e tratar mesmo da generosidade, da bondade do Deus que eu e você servimos. Fala da generosidade, da bondade do Senhor, da vinha. Seja no primeiro século, seja no decorrer da história, ou hoje no século 21. O fato dele empregar mais trabalhadores do que realmente ele precisava naquela hora, naquele dia, naquele contexto, já tão avançado, foi um ato de generosidade. E é por um ato de generosidade que nós estamos aqui nessa manhã. Porque nós fomos alcançados com essa generosidade. Não há mérito nenhum em mim que vos falo, em vocês, em nós que estamos aqui nessa manhã. É simplesmente pela generosidade, pela graça e pela misericórdia desse Senhor da vinha que nós estamos aqui nessa manhã. Todavia, amados irmãos, amada igreja, mais extraordinária ainda é a proporção da remuneração que representa essa generosidade, que não fazia nenhum sentido, em termos econômicos, social, matemático ou racional, humanamente falando. Não há sentido. Não era compreensível a ação do dono da vinha. Aleluia, Senhor. Obrigado pela tua generosidade, pelo teu amor e pela tua grandiosa misericórdia para com cada um de nós aqui nessa manhã. Não era compreensível a ação do Senhor da vinha. Mas logo surgem, igreja, como lá, hoje aqui, as reclamações, as murmurações, aqueles que reclamam, são os reclamões. Mas aqui na igreja eu creio, não há os reclamões, em nome de Jesus. Aqui há um povo amável, adorável, que ama esse Deus, que ama esses irmãos que estão lado a lado, nessa caminhada com esse Senhor da vinha. Mas surgiram as reclamações daqueles que se julgaram injustiçados. E se nós olharmos, igreja, e analisarmos pelo prisma, ou pela amplitude do nosso espectro humano, nós podemos até dar razões, a esses reclamões. Mas o reino de Deus, igreja, não é guiado por padrões humanos. Por isso eu iniciei falando dos paradoxos do reino de Deus. Não é padrões humanos, naturais, eu diria até mesmo racionais. Se nós tentarmos analisar a bondade de Deus, a grandiosidade de Deus com a nossa racionalidade, nós não conseguimos alcançar a amplitude do espectro desse Deus maravilhoso. Os seus pensamentos, as suas ações são muito mais elevadas do que as nossas. Nós não conseguimos. Todas as vezes que eu tento alcançar a amplitude da ação, da misericórdia, do amor desse Deus, sabe como termino? Com meu rosto no pó. E dizendo ali, Senhor, verdadeiramente eu não alcanço. Senhor Jesus, Filho de Davi, continua tendo misericórdia de mim. Porque nós não alcançamos a plenitude do amor e da misericórdia desse Deus. Mas o reino não é guiado por essas paixões, por essa racionalidade. E graças a Deus por isso. Não haveria, igreja. Não houve, não haveria, não há injustiça nenhuma em nosso Deus.
O nosso Deus é tremendamente justo, perfeito e maravilhoso. O profeta diz que quando tentamos nos aproximar dele com as nossas justiças, sabe como elas chegam diante dele? Como trapo de imundície. Ele é perfeito, ele é justo. Então não houve injustiça alguma. E você pode me perguntar essa manhã, por quê, pastor? Exatamente por isso. O Senhor da vinha era, é e sempre continuará sendo extraordinariamente maravilhoso, fiel, justo e digno de toda a nossa confiança. Não há injustiça nele. Você está com a Bíblia aberta? Eu te peço que mantenha aberta, por favor. Nós vamos dar algumas mergulhadas na palavra. No versículo 2 diz: e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Igreja amada, ninguém recebera menos ou mais do que o combinado. O fato é que alguns foram tratados com generosidade despropositada. Aleluia por isso. E eu que vos falo nessa manhã, confesso diante do Senhor e diante da sua amada igreja, eu reconheço que fui agraciado com essa generosidade, com a generosidade do Senhor da vinha. E talvez você que está aqui nessa manhã possa também se enquadrar. Eu te deixo agora um segundo de reflexão. Faça uma retrospectiva e tentemos encontrar em nós valores para termos sido agraciados com tão grande generosidade. Eu não encontro. Eu só encontro em dizer, oh meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça, pela sua generosidade e pela sua misericórdia. Então, igreja amada, o que nós precisamos é ter esse reconhecimento, dessa fidelidade, dessa generosidade do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, do Senhor da vinha. Assim tal qual essa metáfora é a vida real no reino de Deus, no reino dos céus. E graças a Deus, porque é assim, igreja. O nosso Deus não é limitado. O nosso Deus não é limitado por nossas ações. O nosso Deus não é limitado por nada que esse mundo possa designar. Não há mérito em mim, que vos falo. Não há mérito em nós, para que sejamos agraciados com tão grande generosidade. Não há mérito pelas nossas ações, pelos nossos conhecimentos. Por tudo que eu e você possamos fazer, nós ainda não chegaremos à amplitude dessa generosidade. Nós precisamos ter as virtudes que o nosso Deus espera de nós. Não há nada contra você estudar, não há nada contra você trabalhar, não há nada contra você se esforçar. Pelo contrário, a palavra dessa manhã é esforce com relação a tudo isso. Mas nada do que nós façamos não é pelo conhecimento teológico, pelo conhecimento físico, pelo conhecimento de qualquer ciência, seja ela exata ou não. Não é pela nossa erudição, é por graça, generosidade e misericórdia que nós estamos aqui diante desse Deus. A entrada no reino de Deus, na participação desse reino maravilhoso, igreja, a entrada minha e sua nessa vinha, independe desses fatos. Independe desses fatos. Nada como nós estávamos pensando, talvez, em termos uma vida indolente. Não, esforcemos-nos, mas reconheçamos que diante desse Deus não há dignidade, nem em mim, nem em você, para nos apresentarmos diante dele, achamos que temos direito a alguma coisa. O nosso procedimento
tem que ser o mesmo procedimento que teve o grande João Batista. O grande João Batista chega diante do Senhor da vinha, o nosso Senhor Jesus. E você sabe qual foi a declaração que ele fez? Está aqui o Cordeiro Santo de Deus, o qual eu sou indigno de desatar-lhes as correias da sandália. João Batista teve a ação que todos nós temos que ter dia após dia. Não há nada de digno em nós que faça com que nós mereçamos essa generosidade. É por graça, é por amor. E um amor imensurável, que não pode ser contado, que não pode ser medido. Extrapola tudo que nós possamos alcançar, humanamente falando. Então a entrada na vinha, igreja, a participação na vinha consiste no que nos ensina a palavra nesta manhã. Aleluia, Deus. A entrada na vinha está em fazermos atos simples como estamos fazendo nessa manhã. Adorar esse Deus, reconhecer quem Ele é, socorrer as viúvas, os órfãos, nos amar intensamente como Ele nos amou. São esses fatos que nos levam a chegar diante desse Deus e sermos alcançados com essa graça maravilhosa. É dar atenção a um cego numa beira de estrada. Esses são os valores do reino de Deus. Esses são os valores que nos fazem entrar na vinha do Senhor. Não é por mérito, é darmos atenção. As suas dádivas, igreja, estão muito bem alinhadas. E nós precisamos entender que não há meritocracia em nós, é por graça e por amor e por misericórdia que nós podemos nos apresentar diante do Senhor da vinha e Ele dizer: entra na minha vinha, vai para a vinha. E nós vemos que não é por trabalho, não é por conhecimento, não é por nos esforçarmos e achar que o nosso esforço pode nos dar esse direito. Então não é por termos 30 anos de ministério, 30 anos de crente. Eu sou crente há 20 anos, glória a Deus por isso. Mas diante do que nós vimos na palavra, entra o que tem 20 e entra talvez você que entrou aqui nessa manhã pela primeira vez e declara: Jesus Cristo, Tu és o meu Senhor. Não é. É simplesmente pela graça e pelo favor do Rei, do Senhor da vinha, que nós entramos na sua vinha, entramos no seu reino. Então, igreja amada, longe de nós nessa manhã pensarmos que há em nós qualquer coisa que nós possamos fazer para nos dar direito a nos apresentarmos ao Senhor e dizermos: Senhor, eu me julgo no direito de entrar na Tua vinha. Todos que fizeram isso foram rechaçados. Nós lembramos aqui da oração do fariseu e do publicano. O fariseu chega e diz: eu sou diante do Senhor. Eu sou. Eu não sou como esse aí, um mentiroso, um ladrão, um adúltero. Eu dizimo, eu sou fiel, eu sou. E chega o outro, o publicano, que verdadeiramente era tudo isso. E ele diz: Senhor, reconheço que sou pecador, tem misericórdia de mim. E o Senhor diz: desceu, entra na vinha. Então nós precisamos, igreja, ter isso muito bem arraigado, aprofundado em nossos corações. Isso não quer dizer nos levar a uma vida indolente, espiritualmente falando, ou emocionalmente falando. Então eu não posso fazer nada. Você pode fazer sim.
Você pode adorar esse Deus a cada dia. Você pode seguir as pisaduras de Jesus. Você pode socorrer, você pode, como foi aqui, nos alimentar o faminto. Você pode levar uma palavra que aqueça o coração de um necessitado, né? Ontem eu estive fazendo um sepultamento de um vizinho muito amado, que conheci desde a infância. E eu fui lá, né, prestar minhas condolências, o meu amor à família. E chegando lá, não havia pastor, não havia... E eu conversei com a esposa, falei, você acha necessidade de que eu faça uma oração, de que eu exponha uma leve reflexão da palavra de Deus? E ela falou, pode, pastor, faça, né? E ali eu expus rapidamente, de uma forma bem sucinta, a palavra de Deus, porque eu creio plenamente que a exposição dessa palavra é o que pode fazer maravilha em meio a mesma situação como aquela, de tristeza, de luto. E eu percebi, igreja, a minha esposa fala que eu tenho muita percepção. Eu gosto de observar tudo que está acontecendo à minha volta, pessoas, tudo, né? E eu observei naquele ambiente que uma das pessoas que estavam ali com a sua fragilidade física, mental, e me pareceu até um pouco embriagado. Eu vi, é conhecido de bairro aqui, ele falava para mim toda hora, pastor, o senhor pode fazer mais uma oração? Eu falei, posso. E oramos, expus a palavra, e lá no final, chegamos lá em cima, ele, pastor, o senhor vai fazer mais uma oração? Eu falei, vamos. E eu falei, meu Deus, ele está expondo claramente para mim, mesmo em sua circunstância, a necessidade que ele tem de Deus e da palavra de Deus. Em meio a todo aquele ambiente, ele a toda hora me abordava, pastor, o senhor vai fazer uma oração agora para nós irmos embora? Eu falei, vou. Mas eu falei, no meu íntimo com Deus, eu falei, Senhor, que ele possa ser alcançado por tudo isso que ele mesmo solicitou, porque eu creio na tua graça e creio na tua misericórdia, Senhor. Então, igreja, não é, às vezes nos mais inesperados é que acontece as maravilhas de Deus em nossas vidas, e nós recebemos a graça de Deus agindo sobre nossas vidas. Eu gostaria de ler um outro texto nesta manhã. Eu não sei se estou enganado, mas o pastor, aqui até meio-dia é dia? Ou essa é só uma linguagem? O diácono já falou numa linguagem ali. É porque eu brinco lá com os irmãos, né? Eles falam, pastor, eu falo até meio-dia é dia. Até meia-noite e o dia está terminando. O pastor está brincando, tá, igreja? Eu também já estou, olha. Mas isso às vezes nos custa algumas observações, né? No último retiro que nós tivemos, retiro não, um encontro que nós tivemos com a igreja, todo mundo lá, né, num sítio, foi no dia 18 do mês passado. Foi um dia aprazível, maravilhoso. E eu cheguei lá, né, igual eu cheguei, a minha sobrinha, a filha da irmã Janete, eu não vi a Janete aqui ainda, ela foi arrebatada, igreja. Ela está dando aula, né? E foram comigo, a Sofia foi comigo, aí ela chegou, quando nós descemos do carro, ela falou assim, tio, nós vamos ficar aqui até que hora? Aí vocês sabem qual foi a resposta do pastor? Eu falei, está tão bom que nós vamos ficar aqui. Nós tínhamos acabado de descer do carro. Eu falei, nós vamos ficar aqui até meia-noite. E do lado dela tinha um coleguinha, né? Rael. É lindo, é lindo. Aí ele escutou, mas não expressou nada. Aí ele esperou, aí quando viu, desenrolou o dia, nós jogamos futebol, até o pastor jogou uns 5 minutos lá, não aguentei muito não, mas joguei 5 minutos, foi bastante, né? Para mostrar que eu gostava de futebol. E no final, caminhando, quando chegamos por volta das 4h30, aí o Israel, né? O Rael falou assim para o pai dele, pai, eu posso falar com o pastor? Aí o pai dele falou, pode, o pastor não proíbe ninguém de falar com ele, mas o que você vai falar com ele? Não, eu vou perguntar a ele se realmente nós vamos ficar aqui até a meia-noite.
Olha, ele ouviu, não falou nada, mas gravou e já estava pensando em me querer, né? E o pastor ia ter que fazer o quê, igreja? Eu falei que ia ter meia-noite. Eu ia ter que realugar o hotel e falar com a irmã: nós vamos ficar aqui até meia-noite. Mas graças a Deus, é para nós entendermos, o pastor está brincando, tá, igreja? Eu sei que nós estamos aqui e glória a Deus por isso. Vamos abrir em Lucas, vamos dar uma voada até Lucas. Só para nós corroborarmos o que estamos vendo aqui em Mateus. Lucas capítulo 15. Que nos fala de uma outra parábola muito interessante que corrobora parte do que nós estamos tratando nessa manhã. Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Vamos fazer a leitura, eu vou fazer a leitura, diz a palavra de Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes partiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouvindo a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Porque eu migrei de Mateus para essa outra parábola de Jesus? Como irmão, igreja, assim como os trabalhadores da vinha, se julgaram em melhores condições, né? Eu trabalhei mais, eu trabalhei 6, 7 horas do dia. Eu suei, eu senti o calor escaldante na cabeça, talvez a chuva. Esse que chegou a meia hora, a 1 hora, recebeu o mesmo que eu. Então, como essa segunda história, o irmão mais velho da história, nós temos dificuldades, igreja, para abandonar a nossa escala humana de valores. Principalmente quando nos comparamos aos outros. Eu tenho mais direito. Eu trabalho mais. Eu já trabalho para o Senhor há 20 anos. Eu já trabalho.
Então nós temos dificuldade para aceitar a generosidade de Deus, seja na primeira história ou na segunda história. Nós temos dificuldades extremas para aceitar essa bondade quando nós nos comparamos aos outros. Lembra da história do fariseu, do publicano? Lembra da história do filho pródigo? Nós, quando nos relacionamos e nos comparamos aos outros, a tendência nossa é sermos sempre melhores. E segundo os padrões de Deus, não somos. Todos carecemos da graça e da misericórdia desse Deus, igreja amada. E todos nós temos as mesmas possibilidades. Lembra do ladrão na cruz? Basta que nós reconheçamos quem ele é e declaramos: Senhor, Tu és o Cristo, Filho de Deus. Então todos nós temos a possibilidade de sermos alcançados a essa misericórdia, a essa generosidade. Então os discípulos de Jesus, sejam com a primeira história, sejam com a segunda história, seja nós aqui nessa manhã no século 21, nós precisamos ser reeducados pelo Senhor. Eu não sei o que o Senhor está falando a cada um dos corações nessa manhã, mas a linguagem de nosso Deus, igreja, é como foi dito aqui durante o ofertório pelo diácono. A linguagem que ele interpreta é a linguagem dos nossos corações. Não foi por Abel ter oferecido a possibilidade de um churrasco, né? Uma carne. Não foi por Caim ter oferecido as leguminosas, os legumes. Não foi. É porque o Senhor contempla os nossos corações. Ele é o Deus que essa é uma capacidade sua. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Tudo Ele sabe, tudo Ele conhece, todo o poder está retido em suas mãos. Então os discípulos precisavam ser reeducados lá. E nós precisamos ser reeducados também aqui nessa manhã. E nós precisamos passar para uma fase adicional, igreja, que é divino e que é maravilhoso. Vamos voltar a Mateus. Versículo 8. Do capítulo 20 de Mateus. Ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha, no finalzinho da tarde, pós-trabalho, de 1 de um, 8 horas do outro, ele diz: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Versículo 13. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu, vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os seus olhos porque eu sou bom? E o versículo 16 ele faz o fechamento desse bloco mais uma vez dizendo: assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Está um princípio divino e maravilhoso, igreja, que os primeiros serão os últimos e os últimos serão primeiros. Um paradoxo na escala maravilhosa da vinha do reino de Deus. O Senhor sonda nossos corações. Por isso ele diz: vai e começa a pagar pelos últimos. Como que dizendo: eu sei qual será a reação deles, mas eu quero expressar essa reação, que eles expressem, verbalizem essas reações, para que eu possa tratar deles. Então assim, igreja, nós precisamos nos colocar diante desse Deus. Nós precisamos entender que Ele é o Senhor, que nós somos totalmente dependentes e carentes desse Senhor,
que não há mérito algum em nenhum de nós para nós acharmos que temos direito a entrar na vinha desse Senhor. A vinha desse Senhor, cabe a Ele a entrada nesse reino, nessa vinha. E Ele não nos julga pelas nossas ações comuns ou pelas nossas capacitações. Ele julga o que está em nossos corações. Como nós temos nos posicionado diante desse Deus. Às vezes nós achamos melhores, e não somos igreja amada do Senhor, aquele que está ali na sarjeta, embaixo da ponte, talvez entranhados em bebidas, em drogas. Você sabe o que pode acontecer com ele? Ele pode e tem toda a possibilidade de adentrar por aquelas portas ali, e entrar e sentar aqui e ser tocado pelo Senhor da vinha, porque é por revelação, é por amor. E Ele dizer: você entrou aqui agora, entra na minha vinha. A igreja entende isso nessa manhã, e às vezes nós nos colocamos na posição de merecedores, mais do que outros, e não somos. Diante da generosidade desse Deus, quem trabalhou 1 hora, meia hora, 5 horas, 3 horas, 8 horas, tem a mesma possibilidade. Pode estar bem, pode ter uma conta bancária alta, pode ter conhecimento, pode ser doutorado, mestrado, pode, deve. Mas não é isso que vai nos permitir entrarmos na vinha do Senhor. Então você que está aqui nessa manhã, talvez você possa estar nos visitando, entrou por essas portas, e lá em Lote 15, Santa Cruz: pastor, ele está assim, pode entrar? Pode! Se não está com algo que venha trazer demérito à casa de Deus, deixe ele entrar ali. Às vezes pessoas entram e nós percebemos que está drogado, já houve caso. Eu falei: você pode entrar, abracei, entra aqui, fica sentadinho aqui, e esteja atentos à palavra de Deus. E falei com os diáconos: todo cuidado e amor com ele, porque ele tem toda a possibilidade diante desse Deus. Eu creio, igreja, eu creio e vivo isso. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu era um imerecedor desse Deus. Eu fugia desse Deus. Eu me escondia desse Deus. Mas um dia eu fui agraciado. Com a generosidade desse Deus. Às vezes pastor Josenildo chegava lá em casa, pastor Hagner. Alguém aqui conhece pastor Hagner? Chegava lá em casa, sabe o que eu fazia? Eles entravam pelo portão e eu me escondia deles. Mas o Senhor diz: não adianta esconder não, eu estou te vendo aí. Um dia eu estava na piscina, nós temos lá um aquário lá em casa. E eu estava no aquário, estava na piscina sozinho. Eu pensei que estava sozinho, né? E eu estava com a água, aí tocou, abriu o portão da garagem, e eu olhei assim, eles não me viram, era eles. Pastor Josenildo e pastor Hagner. E eu fui abaixando. Está sendo gravado? Ah, Jesus. Mas ele sabe dessa história. Eu fui me abaixando, e a água foi subindo. Eu quase me afoguei, igreja. Para fugir desse Deus e dos servos desse Deus. Mas eu não pude fugir. E glória a Deus por isso, Senhor. Obrigado, meu Senhor. Só me resta te agradecer e dar todos os meus dias, tudo que é em mim por ti, Senhor. Então, igreja, todos nós temos essas possibilidades. Então nunca subjugue ninguém. Às vezes nós olhamos para a pessoa e falamos: e esse não tem nenhuma possibilidade de trabalhar na vinha. Aí o Senhor vai e fala: tem sim. E eu vou botar: entra para a vinha. Então o desejo do meu coração é que muitos possam entrar nessa vinha aqui. Aqueles que passam ali, às vezes nós olhamos e falamos: ih, esse não vai nem. Vira até o rosto para o outro lado, né? Mas um dia ele passa ali e o Senhor faz assim, ó.
Aí ele entra e senta aqui e fala: foi alguém que me empurrou aqui. Como eu já vi testemunho, né? A pessoa chega e entra na igreja, na vinha do Senhor. Lá em Santa Cruz, no primórdio do nosso trabalho lá em Santa Cruz, uma vez chegou uma irmã lá com um carrão bonito, ela parou o carro e ela falou: pastor, e ela começou a falar comigo, e mal ela começou a falar, as lágrimas começaram a descer. Ela falou: pastor, eu era uma perseguidora da igreja. Olha, eu não queria nada com Jesus e muito menos com os crentes. Isso ela falando comigo na calçada da igreja. Ela falou: pastor, mas teve um dia na minha vida, pastor, que eu estava bêbada. Estava para lá do que, como diz aí, né? Eu já tinha bebido todas e mais algumas. E eu passei numa porta de uma igreja, assim, pastor, e a igreja era menor do que essa igreja aqui, era uma igrejinha pequena. E eu passei, e eu na minha prepotência, no meu eu, na minha condição, parei o meu carro e falei: eu vou confrontar esses crentes aí. Ela nem sabia que Jesus estava trabalhando na vida dela. E ela entrou na igreja. E ela falou: pastor, eu entrei ali. A primeira coisa que aconteceu foi que eu recebi um abraço. Pastor, eu recebi um abraço. E eu senti naquele lugar um perfume que eu nunca pude comprar com todo o meu dinheiro na minha vida. Era um perfume, sei lá, qual é o perfume bom? É Alzarro? Oh, não sei, eu uso um boticário aí. Mas ela falou: pastor, eu podia usar o Alzarro, eu podia usar o Polo, eu usava sei lá o que, pastor. Mas aquele perfume, pastor, não existia. Ninguém tinha, nem o perfumista tinha capacidade de fazer aquele perfume, pastor. E eu fui abraçada por esse perfume, pastor. E eu recebi o Senhor da vinha. E ele disse: entra. E eu estou aqui, pastor, até hoje, servindo e sendo grata a esse Deus. O testemunho, ela foi botar esse filme no carro do lado da igreja. Então, igreja amada do Senhor, por que isso, pastor? Todos nós temos possibilidade de entrar na vinha do Senhor, igreja. E uma condição que nós precisamos, eu vou caminhar para o final, ainda não deu meio-dia, né? Não, eu ainda tenho. O pastor está brincando. Mas o Senhor sonda nossos corações, por isso os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. O pagamento não é, igreja, por mérito, pois nós somos imerecedores da graça desse Deus. Não é por dignidade nossa. Pelo contrário, a nossa colocação diante desse Deus sempre tem que ser reconhecendo a nossa indignidade. Isso dia após dia. Até o dia que estaremos com Ele, estaremos diante dEle. Aí não haverá mais necessidade de nada nessa vida. Mas durante a nossa caminhada, nós temos que chegar diante desse Deus dia após dia e dizer: Senhor, eu continuo sendo indigno do Senhor, mas eu me regozijo na sua misericórdia, na sua generosidade, e eu estou aqui, dia após dia. O pagamento não é por quantidade trabalhada, esforço próprio, não é por justiça humana ou nada disso. Só o Senhor Jesus é verdadeiramente bom, igreja. Só Jesus é misericordioso. Foi Ele quem, como nós louvamos aqui, eu creio por ação do Espírito Santo, foi Ele que pagou alto preço na cruz por nós. Então, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão o primeiro. E aqueles que ainda hão de vir também receberão o seu denário. Eu creio que muitos ainda hão de vir. Talvez quando eu voltar aqui, eu não sei se depois do que eu preguei aqui nessa manhã, o pastor Gil vai me convidar de novo. Mas ele é meu irmão, e eu sou o irmão mais velho. Ih, entreguei o ouro. Mas igreja, o primeiro pagamento era o denário. Mas o pagamento hoje, o salário para todos lá foi esse denário. O salário hoje, o salário pós-cruz, ainda é igual para todos também.
Só que não é moeda, não é denário, não é ouro, não é prata, não é bronze, não é... sei lá, eu já até esqueci o nosso real, ou dólar, ou euro, não é nada disso. O pagamento para os que aceitam Jesus, primeiro ou últimos, ainda é um só, é o mesmo, e o salário é a salvação, é a entrada no seu reino, é a entrada em sua vinha. A vinha é a representação de nós que estamos aqui nessa manhã. Sempre que a palavra de Deus trata de vinha, Ele está lidando com o seu povo amado, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento. E isso acontece, igreja. O pagamento ainda continua sendo o mesmo, e glória a Deus por isso. Só mudou a moeda. O denário apontava para essa moeda maravilhosa, que hoje nós traduzimos em salvação. Então, igreja, tenha isso no teu coração. É porque Ele é bom. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o sempre será. É que Ele continua dizendo: entre. Senhor, já está acabando o dia, entre. Senhor, o dia está só começando. Ele olha o nosso coração e diz, verdadeiramente arrependido, reconhecendo quem eu sou, entre. Então, igreja amada do Senhor, você que entrou aqui nessa manhã, tem alguém aqui entrando pela primeira vez nessa manhã na igreja? Não? Somos todos já? Glória a Deus por isso. Mas o meu desejo é que outros entrem aqui. É o desejo do meu coração e do Senhor também. Aqueles que estão talvez ali na praça da Vila São Luís, que estão ali. Meu desejo é que ao voltar aqui, se o pastor Janildo permitir, se Deus assim o quiser, ele não vai poder fazer nada. Né? Mas que todos esses venham ao Senhor da vinha e diga: Senhor, há 10 anos eu estou observando essa vinha, mas hoje eu me arrependo e reconheço quem Tu és. Mesmo na minha indignidade diante de Ti, eu Te peço, Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. E Ele diz: entra na vinha. Então, igreja amada, não façamos na nossa análise humana, na nossa amplitude humana, no nosso espectro, na nossa visão de mundo, não queiramos inibir a ação de Deus com as nossas conclusões. Todos têm possibilidade de adentrar e trabalhar nessa vinha. Então você que entrou aqui nessa manhã, talvez que se julga indigno, talvez você entrou aqui hoje se julgando indigno desse Deus. Talvez mesmo com o seu conhecimento de Deus, com a sua vida com Deus, você entrou da forma correta. Porque sempre que entra na presença desse Deus, a minha conclusão ainda é a mesma. Senhor, eu continuo sendo indigno do Senhor. Mas graças a Deus que a sua misericórdia me alcançou. A sua generosidade me alcançou, Senhor. E ela se renova sobre minha vida dia após dia. Sobre a tua vida dia após dia. Então sempre que você entrar nesse lugar, essa é a sua posição correta. A posição de João Batista. Sempre nos julgando indigno desse Senhor. E sabe o que Ele faz? Na nossa indignidade, Ele transforma em dignidade diante do Senhor. Nas nossas impossibilidades, Ele transforma em possibilidade. Porque o reino de Deus, igreja, é paradoxal ao que nós vivemos nessa vida cotidiana. Parece loucura as coisas de Deus, não é isso que Paulo diz? Mas é assim mesmo que Ele trabalha. É assim mesmo que Ele faz em nosso favor, contemplando sempre os nossos corações. Então o que nós precisamos a cada manhã é reconhecer que somos carentes, frágeis, suscetíveis, necessitados de um Deus que é forte, poderoso, amoroso, gracioso, generoso e misericordioso. Então, nessas virtudes desse Deus maravilhoso,
é que eu encontro, dia após dia, força para me apresentar diante dele. Não em mim mesmo, mas na graça e no amor desse Deus. Amém, igreja amada? Então não façamos, igreja, o que nós fazemos com muita facilidade. Nos julgamos às vezes, né? Eu vou falar uma gíria aqui. O diabo falou, não vou falar gíria. Não vou falar não, né? Como diz os jovens, vou falar dos jovens, né? Eu sou o cara. Sou nada. Nós não somos nada diante desse Deus. Nós somos filhos amorosos, agraciados com essa graça maravilhosa. E eu e você fazemos parte dessa família amada. Nós poderemos andar na vinha desse nosso Pai amado, porque um dia nós fomos alcançados. Talvez 30 anos atrás, talvez você que tem 1 ano ou 1 mês, não importa. O que importa é sermos agraciados com a transposição do portão da vinha. Entra. Entra. E entra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Então não façamos acepções de pessoas, seja na nossa família, seja na igreja, seja no nosso trabalho, seja na esquina, seja na praça. Todos têm possibilidade diante desse Deus. Basta arrepender-se e confessar que aquele que desceu da sua glória, habitou entre nós, foi maltratado, preso, crucificado e morto, mas ressurgiu, ressuscitou ao 3º dia, ascendeu os céus, de onde continua dizendo, um dia ele vai voltar para nos buscar, mas ele continua dizendo, entra, 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 até o dia que eu virei buscar vocês, para finalizarmos tudo na minha glória, no nome santo de Jesus. Amém, igreja? Então, o seu filho, aquele seu parente próximo, você olha e fala, pastor, tem. Você precisa só continuar firme nas promessas desse Deus, crendo no Senhor da vinha. Vamos orar, igreja. Você recebe essa palavra e guarde-a no teu coração, para que em tempo oportuno ela venha sobre nós com graça e sobre todos aqueles que Deus colocar em nossos caminhos, em nossas vidas. Vamos orar. Santo e poderoso Deus, nós submetemos a Ti, Deus, tudo o que fizemos aqui nessa manhã. Oh Deus, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós participamos da comunhão, da unidade, do amor. Nós fomos, Deus, expostos à Tua palavra. Nós sentimos a presença do Teu Santo Espírito, Deus permeando de uma forma sobrenatural e maravilhosa tudo que nós fizemos aqui nessa manhã. Deus, o desejo de nosso coração, Tu sabes, Deus, é que vidas e mais vidas, Deus, se arrependam e volte para Ti, Deus. Volte para a vinha do Senhor, Deus. Oh Deus, e que nós, Deus, assim, não como o filho pródigo, o segundo filho, Deus. Oh Deus, a Tua palavra nos exorta que nós devemos nos alegrar, Deus, pela Tua vinha mais e mais povoada. Nós devemos nos alegrar com aqueles que se arrependam e entram, Deus, e fazem parte da vinha do Senhor, do reino do Senhor, Deus. Por isso, Senhor, ajuda-nos nas nossas fraquezas. Oh Deus, coloca em nós os frutos que procedem do Teu Espírito, Deus. Que nós vivamos a bondade, o amor, a longevidade, a paz. Oh Deus, e que tudo isso, Deus, traga e traga mais, Deus, adeptos e amor, e pessoas que amam a Ti, Deus, que reconhecem a necessidade que tem de Ti, Deus. Porque Tu és, Deus, a essência máxima do amor, da paz, da misericórdia, da generosidade, Senhor. Então ajuda-nos como discípulos Teus, Deus, que nós não sejamos e não façamos acepções de A, B ou C, Deus.
Que nós entendamos nessa manhã que todos nós somos carentes e dependentes da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor. No nome santo de Jesus nós oramos, Deus, e te agradecemos no nome santo do Senhor. Deus, nós chegamos, Deus, te pedimos que o Senhor confronte nossos corações, que a tua palavra continue impactando nossos corações durante todo esse dia, durante a nossa vida vidoura, Deus, a nossa vida cotidiana, que a tua palavra sempre impacte e permeie nossos corações, Deus, para que nós nunca saiamos dela, Deus, e entendamos, Deus, o perfeito plano de redenção e salvação do Senhor. Por isso nós somos gratos a ti, Deus. Nós te agradecemos por essa manhã, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Diácono, posso finalizar? Fazer a oração final? Ou tem algum? Vamos orar então, igreja, pedindo a Deus que nos leve no amor dEle. Santo e poderoso Deus, nós agora vamos fazer, Deus, diante de Ti, mais uma oração. A oração final de encerramento desse culto de louvor, adoração ao Senhor, Deus. Que o Senhor nos leve no amor do Pai, na graça do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que nos dê consolação e direção do Teu Santo Espírito, porque é promessa do Senhor, Deus, que o Teu Espírito nos conduziria a toda a verdade, e Tu és a verdade, Senhor. Por isso nós somos gratos a Ti. Nos leva nessa paz. Assim nós oramos no nome santo do Senhor, e que os eleitos de Deus, os remidos no sangue do Cordeiro, aqueles que já estão com os pés na vinha, digam amém. Glória a Deus.